Estaria Deus satisfeito com as minhas ofertas? Teria recebido o Senhor todos os meus louvores? Como Deus tem contemplado as minhas orações, as minhas súplicas? Como Deus tem contemplado as minhas intercessões? Como Deus está sondando o meu coração? O rei Saul, ele recebeu uma ordem do Senhor. A ordem de Deus era clara, a ordem de Deus era bem precisa, para que fosse até aquela cidade e matasse a todos. A ordem de Deus era que não trouxesse nada daquele lugar, que não trouxesse nenhuma ovelha, que não trouxesse nenhum carneiro, que não trouxesse nem mesmo uma oferta para ser oferecido no altar do Senhor. A ordem de Deus, ela era precisa, assim como a ordem de Deus para nós é precisa. Saul, ele olha o rei Agag, ele vê os animais, ele vê os cordeiros, ele vê que havia coisas que para ele, aos seus olhos, eram interessantes, e achando ele que o Senhor ia se agradar de sua decisão, e ele simplesmente toma a sua decisão. Quantas pessoas têm tomado decisões? Quantos têm tomado decisões precipitadas? Quantos têm feito as coisas por sua própria vontade, com suas próprias mãos, e têm cometido graves erros? Tem afastado o Senhor, tem distanciado ao Senhor. Bom, esse texto começa a me remeter para Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, Jesus, ele entra no templo, ele simplesmente expulsa os cambistas que estavam no templo. Mas por que Jesus expulsa os cambistas? Por que Jesus expulsa? Ele faz uma azorrague de cordas e ele expulsa as pessoas que estavam dentro daquele templo. Irmãos, a casa de Deus, em Marcos capítulo 11, Jesus diz, casa de oração. A casa de Deus não é casa de cambistas. Quantas pessoas estão dentro das igrejas hoje para negociar com Deus? Quantas pessoas hoje estão transformando a casa de Deus em uma casa de cambistas? Ou seja, eles estão vendendo e comprando bênçãos. Quantas campanhas famigeradas nós temos visto acontecer dentro das igrejas? Pessoas que andam de campanha em campanha, de igreja em igreja, só andando atrás dessas campanhas. E quantos líderes que estão sustentando esse disparate, esses absurdos, bênçãos sendo vendidas. Ou seja, nós estamos precisando de um outro Lutero para se levantar, porque em 1517, em Wittenberg, Martinho Lutero se levanta, prega 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, justamente combatendo as indulgências, dentre outras coisas, as indulgências. Ou seja, uma coisa que foi vencida lá no século XVI está sendo restaurada. Uma muralha que foi derrubada no passado está sendo reconstruída. Ou seja, as minhas conquistas são compradas. As minhas conquistas não são minhas, são de Deus. Eu não conquistei nada, é o Senhor que conquistou para mim na cruz do Calvário. Bom, será que essas orações, será que essas campanhas verdadeiramente têm abençoado? Será que verdadeiramente as pessoas têm sido abençoadas através de tudo isso? Bom, eu vejo que no caso Saul, Deus não recebeu a sua oferta.
Eu vejo que no caso Saul, quando Saul poupa o rei Agag, diz a palavra de Deus que Samuel toma a espada e ele mesmo é obrigado a matar aquele rei. Nós vemos que o Senhor não recebeu e disse que ele não se agrada dos sacrifícios e nem dos holocaustos, mas ele se agrada da obediência. Da obediência. Jesus, quando ele anda no templo, ele expulsa, em Marcos capítulo 11, ele expulsa os cambistas de dentro da casa de Deus, segundo aos olhos da época, segundo aos fariseus que ali se encontravam, parecia ser algo tudo muito interessante. Começa por um princípio. Às vezes pessoas andavam quilômetros e mais quilômetros para poder levar uma oferta, levar seu cabrito, levar o seu carneiro para ser oferecido, para ser ali o seu sangue aspergido, para ser ofertado. Ele precisava trazer o produto da terra para dizimar, para ser um dízimo na casa de Deus. Então ele teria que trazer sacos de produtos que eles cultivavam, eles precisavam trazer carneiros. Não seria então muito mais cômodo vender aquele produto na terra dele, ali próximo de seus vizinhos, pegar aquele produto capitalizado, transformado em dinheiro, pegar aquele dinheiro, levar e chegar lá e comprar um animal e oferecer em sacrifício? Ou seja, é tudo muito cômodo, é tudo muito prático. Só que o grande problema, o Senhor não está muito preocupado com essa praticidade, não está muito preocupado com esse comodismo. Na realidade, o Senhor está esperando que de nós venham brotar, não são boas intenções. O Senhor não está esperando de nós boas intenções, o Senhor está esperando de nós obediência. É simplesmente obediência, porque no momento em que vendia um produto, chegava ali, comprava um carneiro, um cabrito, o que fosse ser oferecido como oferta, eu estava sustentando, estava sendo sustentado um ciclo vicioso de ganância, de soberba, um ciclo vicioso de avareza. E um detalhe importante, porque é o seguinte, uma comissão era entregue para o templo, para os sacerdotes ou para os fariseus. Então eles controlavam tudo aquilo e se engrandeciam, se enriqueciam-se com isso. E onde está a oração, a comunhão? Aonde está o compromisso com Deus? Irmãos, nós temos visto hoje também dentro das nossas igrejas as coxinhas sendo vendidas, os almoços sendo vendidos. Dentro do templo nós temos visto, nós temos assistido dentro das dependências da igreja, que seria casa de oração, nós temos visto cambiadores vendendo alimento dentro da igreja. Será que toda a membresia da igreja tem condições de, no final do culto, se tem marido, mulher, 2 ou 3 filhos, são 4 ou 5 pessoas, será que eles têm condições financeiras para todos os cultos? Eles levarem seus filhos até a cantina e deixar com que os seus filhos venham comer aqueles salgadinhos bonitos, aquelas coisas tão apetitosas aos olhos? Será que todos estão com condições para isso? Temos que pensar nisso. Será que todos têm condições de comprar um almoço domingo na igreja? Mas esse almoço, nós estamos fazendo uma campanha para a construção do templo, para comprar um instrumento novo. Será que isso tem agradado ao Senhor? Como Deus estaria olhando para tudo isso? Com que olhos
o Senhor tem contemplado? Vendo os seus filhos, vendo os pequeninos, olhando os adultos comendo uma coxinha, sua boquinha cheia d'água, puxando ali a blusa ou a calça do seu pai. Pai, eu quero. Pai, eu estou com fome. Eles estiveram 2 horas dentro do culto. Eles só se contentaram com água, porque a água é de graça, mas a coxinha é vendida. E esse dinheiro? Como ele é administrado? Isso nem me interessa. Não nos interessa. Interessa para Deus. O que nos interessa, na realidade, é saber se depois de tudo isso, as nossas orações têm sido ouvidas. Se depois de tudo isso, o Senhor está com os portões celestiais abertos para nós. Se depois de tudo isso, nós vamos verdadeiramente encontrar graça diante dos olhos do Senhor, com nossas súplicas e orações. Será que depois de 7 dias de campanha, do qual você leva um envelope para casa, será que essa oração, essa negociação, ela foi carimbada pelo cartório celestial? Será que essa transação, que muitos têm julgado legal, ela foi sacramentada na eternidade? Vamos pensar sobre isso. Porque a palavra de Deus diz: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça corrói e os ladrões roubam, mas ajunteis tesouro no céu. O Senhor ainda vem nos dizer que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre uma rocha. Veio a chuva, veio os ventos e combateram aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava firme sobre a rocha. Da mesma forma, aquele que ouve as suas palavras, as palavras do Senhor, e as não pratica, ele diz: assemelhá-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e veio a chuva, e veio os ventos, e foi grande a sua queda, e foi grande a sua ruína. Irmãos, às vezes a ruína não é aqui. Às vezes a queda não é neste mundo, não é nessa terra. Às vezes a queda, ela pode estar na eternidade. Pode ser que ela esteja na eternidade. Porque diz a palavra de Deus: Senhor, eu não falei em teu nome, eu não expulsei demônios em teu nome. Em teu nome, eu fiz muitas coisas, Senhor. E a resposta do Senhor será: apartai-vos de mim, vós que praticaste a iniquidade. Que possamos pensar muito bem, que possamos meditar sobre tudo isso, porque a nossa casa não é terrena, mas ela é eterna, nos céus. O Senhor, Ele quer te abençoar. O Senhor, Ele quer abençoar a sua vida. Então, entremos pela porta estreita. Jesus disse, inclusive a palavra de Deus em Mateus, se eu não me engano, Mateus 23, você vai ver aí um íconezinho. Ele diz que ele confirma a devolução dos dízimos. Os dízimos são mandamentos, são bíblicos, são ratificados pelo Senhor. Mas essas outras coisas não. A oferta, disse Paulo, seja proposta no teu coração. Não seja estipulado por homens. Não seja estipulado por sacerdotes. Mas seja estipulado por Deus. Irmãos, devolva o seu dízimo. Dê a sua oferta. Mas seja tudo
para a glória do nome do nosso Deus. E não porque um homem determinou, e não como o homem determinou. Tem uns aí que já está dizendo o trízimo. Cuidado com isso. Jesus disse que há muitos lobos devoradores. E o apóstolo Paulo diz que depois da minha partida virão lobos cruéis que não terão piedade do rebanho. Pensemos nisso. E que a graça esteja com todos vocês. E que a paz de Deus possa reinar na sua vida, no seu coração. E as suas ofertas, as suas orações, as suas súplicas possam ser atendidas na eternidade. E que Deus te abençoe.